Olá, bom dia pessoal. Um pouquinho gripado ainda, esses dias até eu não fiz nenhum estudo porque estava meio ruimzão. Mas eu vou dar sequência aqui no capítulo 23 de 1 Samuel, onde que está falando da fuga de Davi. Davi ainda continua sua fuga. Ele tem uma promessa de que seria rei de Israel, mas no momento Saul ele é o rei. E Saul o persegue e não quer desistir do seu trono. Davi anteriormente ele tinha fugido para os filisteus, para a cidade de Gate mesmo, e se fingindo de louco, e até que ele sai de lá, porque ele teve que fugir de lá, se fingir de louco para que eles não matassem ele. E ele, com medo de estar em Israel e Saul matar ele pega toda a sua família, os seus pais, e foge para Moabe. E lá ele se refugia numa caverna, a caverna de Adulão, e pede para que o rei de Moabe ele proteja os seus pais. Interessante que lá na caverna de Adulão, ele recebe o conselho do profeta que diz para ele, olha, volta para Israel. Interessante que quando Davi ele foge de Israel, primeiro ele passa e o sacerdote Abiatar, ele passa na cidade dele, na casa dele, e mente para ele, diz que o rei tinha mandado ele lá. Aí nesse momento ele foge para os filisteus, aonde que ele tem que se fingir de morto. Eu até trouxe um estudo anterior para vocês que essa consequência de Davi, a gente vê que Deus tinha uma grande promessa para ele, que não precisava ele ter nem mentido e nem fugido. Mas interessante também que eu trouxe um estudo para vocês anteriormente que fala sobre as amizades, né? A relação da amizade entre Jonatas e Davi, no qual a amizade deles fez com que Jonatas o livrasse da morte. E eu falei que em determinados momentos a amizade ela pode ou te levar, ou te trazer vida, ou te trazer morte. E Davi, quando ele foge, ele se reúne muitas pessoas ao lado dele, muitas pessoas endividadas, ladrões, muitas pessoas de uma índole má. E nós vemos que aqui sempre há um contrapeso. Interessante que aqui o Davi ele ouve o conselho de um profeta que está ao lado dele, que diz para ele, olha, volta para Israel. E um dos motivos que faz Davi ter o coração segundo o coração de Deus é justamente essa característica de ouvir. Enquanto que Saul não ouvia o que Deus lhe falava, Davi ouve o que Deus fala. E isso toca no seu coração. Tanto é que quando Davi comete um adultério e ele vai se afundando naquele pecado dele, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro. Ele comete um adultério, depois ele comete um assassinato, depois ele comete uma mentira, outra mentira, para poder ir encobrindo o pecado. E é assim que o pecado vai nos escravizando, é um abismo após outro. Mas quando o profeta chega e fala para ele, ele se arrepende. Então, a característica de ter um coração segundo o coração de Deus é você se arrepender dos seus pecados, porque pecar, todos nós pecamos, nós somos falhos, imperfeitos, o bem que nós queremos fazer nós não fazemos, o mal que nós não queremos fazer nós fazemos. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê bem nenhum em nós, mas pela sua graça nós somos salvos. Agora, a característica de Davi tem que ser a mesma, um coração segundo o coração de Deus. Tem que ser a nossa característica, ou seja, ouvir a palavra de Deus e se arrepender. Interessante que Deus, a mesma promessa que Deus faz para Davi, olha, você vai ter um reino.
Ele também faz para nós. Nós também vamos ter um reino. Deus fala assim, olha, eu vos escolhi para que ides e deis frutos. A Bíblia fala assim que nós herdaremos o reino dos céus. Deus nos escolheu para nós sermos herdeiros do seu reino. Ele nos escolheu para reinarmos junto com Ele. Agora, interessante que quando Davi faz essa promessa, que quando Deus faz essa promessa para Davi, nós vemos que Davi passa por muitos, digamos assim, perrengues, muitas dificuldades, provações, tentações. Ele tem que se fingir de louco, ele tem até mesmo que mentir, ele tem que fazer tantas outras coisas para que ele alcance esse reino. Talvez em determinados momentos ele até se questiona diante de Deus, mas Senhor, mas por que eu estou passando por tudo isso? Se eu fui ungido pelo Senhor, se eu tenho a promessa do reino, por que Saul está perseguindo? Por que ele está tentando tirar a minha vida? Por que eu tenho que tirar meu pai, minha mãe do país deles, levar para um país diferente? E provavelmente o pai dele falou, meu filho, por que você fez isso? Olha o que você está fazendo com nós somos velhos já, não podemos se aventurar nessas coisas. Ou seja, Davi ele passou por muitas dificuldades. Lendo o versículo também, nós vemos também que os infeus, eles pegaram e traíram Davi. O que é uma traição? Traição é aquilo que você menos espera do teu amigo. Ou seja, os amigos de Davi foram lá e traíram eles também. E a Bíblia fala que principalmente no final dos tempos, que seriam pai contra filho, filho contra pai. Quem que nunca passou por uma traição de um amigo, daquela pessoa que era tua chegada, teu chegado, numa empresa onde que as pessoas traem os amigos em busca de um patrocínio, de um nível mais alto na hierarquia administrativa, por causa de dinheiro. Então nós vemos que as mesmas características que Davi enfrentou em relação a alcançar o reino, nós também enfrentamos e enfrentaremos do mesmo jeito. Porque o reino de Deus, a Bíblia fala que ele é alcançado pela força, pela espada. O reino de Deus, ele não é nos dado gratuitamente. Ele nos é dado gratuitamente pela graça de Deus. Mas nós temos que nos esforçarmos para alcançarmos esse objetivo. Deus, quando chega e fala para Moisés, olha, você vai lá e fala que chegou o tempo de eu libertar eles da escravidão dos egípcios. E é uma promessa que Deus tinha para aquele povo que fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus tira aquele povo de lá com mão forte. Mas aquele povo, ele teria que passar pelo deserto. E a caminhada pelo deserto, ela não é fácil. A caminhada pelo deserto, ela é árdua. O sol durante o dia, durante a noite o frio, os animais, os perigos. Então aquele povo sofreu demais. E aquele povo, todo aquele povo, eles não herdaram a terra prometida porque eles eram um povo que reclamavam. Um povo que ficou reclamando. Nós vemos que Davi, em nenhum momento aqui, embora ele cometa pecados na trajetória da sua luta, mas ele não reclama. Ele fala assim, meu Deus vai me ajudar. Ele não reclama em nenhum momento. E essa é uma característica que nós também temos que ter no nosso coração. Passaremos por dificuldades nas nossas vidas? Passaremos. A Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então, como Davi, vamos ter bom ânimo, vencer as dificuldades, vencer as tentações, vencer as provações, vencer a morte e acreditar que Deus estará conosco, nos dando a vitória no final. Tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus, até amanhã.